de anotar, é Deus da nossa grande alegria. Você sabia que o nosso Deus, o Criador dos céus, da terra e de tudo o que neles há, também é o Deus da nossa grande alegria? Algumas versões, assim como a King James, que é uma das versões que eu mais gosto de utilizar, diz que o Senhor é o Deus da nossa jubilosa alegria. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso esta noite. Queridos, se você pode, abra por gentileza a sua Bíblia no Salmo de número 30. Nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Salmos capítulo 30, versículos 4 e versículo 5. Ok? O texto diz o seguinte. Quero saudar também os amados irmãos que estão aí na internet. Sejam muito bem-vindos. Eu espero que a transmissão se mantenha o mais estável possível, de modo que nós possamos continuar celebrando ao Senhor. E se você pode, compartilhe o link dessa transmissão com seus amigos, manda lá nos grupos do WhatsApp. Eu tenho certeza absoluta que dessa forma outras pessoas serão abençoadas também, em nome de Jesus. O texto diz o seguinte: cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus servos, e dai graças ao seu santo nome. Pois sua fúria dura um só instante, mas sua misericórdia prolonga-se através da vida. Vou repetir esse trecho. Pois sua fúria dura um só instante, mas sua misericórdia prolonga-se através da vida. Você pode dizer, aleluia. Graças a Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Você pode dizer isso comigo? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, chega ao romper do dia, chega assim que os primeiros raios de sol começam a tomar conta da nossa história. Queridos, pessoal da comunicação, eu enviei para eles uma imagem que reflete mais ou menos o nosso estado pela manhã, quando a alegria começa a chegar depois de uma noite de choro. É mais ou menos isso aqui, quer ver? Olha. Alguém, dá para baixar um pouquinho a luz, pastor, só para que todo mundo consiga entender? Por gentileza. Vocês estão conseguindo entender o que está acontecendo ali? Aquela pessoa ali parece que passou a noite chorando, né? Parece que tomou uma surra também enquanto chorava. Chegou de manhã nesse estado aí. Está com a cara tão inchada de tanto chorar que não consegue sequer ver os raios do sol da justiça trazendo alegria para a sua história. Eu espero de verdade que essa não seja. Pode tirar, galera. Muito obrigado. Gente, eu achei essa imagem no Instagram um pouquinho antes do culto. Tirei um print, mandei para eles. Falei, gente, se a qualidade não estiver muito ruim, coloca no telão hoje para ilustrar um pouquinho no comecinho da palavra. Muitas vezes nós nos encontramos assim. Choramos demasiadamente. Mas hoje eu quero te dizer o seguinte. O Senhor vai fazer com que a alegria dEle seja a nossa realidade de vida. E eu vou trazer para você alguns versículos para que você fundamente esta estrutura de convicção no seu coração, no teu espírito, na tua alma, no teu corpo. E você saia daqui ciente desta verdade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria está vindo. O sol da justiça está raiando, rompendo as densas trevas, trazendo um novo tempo de alegria para a sua história. Se você pode, eu sei que algumas pessoas se incomodam com isso, mas eu quero que você olhe para o seu irmão do seu lado e diga assim, meu amado irmão ou irmã, as densas trevas estão sendo dissipadas e o sol da justiça está iluminando tudo o que era escuro, gerava ansiedade, medo, angústia ou dor. A luz do sol da justiça fará com que você viva a plenitude de alegria em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, nós sabemos que nos países onde há menos incidência do sol, eu não sei se alguém aqui já foi para algum país no exterior, aqueles países que tem tipo 4 dias de dia e todos os outros dias do ano são noites. Alguém aqui já foi para algum país assim?
exatamente agora, eu não lembro, não sei te dizer um desses países, ou Demarque já viajou por 395 nações da Terra, você já esteve em algum país assim, que é 8 horas da manhã, está escuro, é meio-dia, está escuro, é 5 da tarde, está escuro, não importa, está escuro. A falta de luz do sol faz com que as pessoas se sintam angustiadas. Aqui no Brasil, apesar de vivermos num país tropical, nós sabemos que durante o outono e principalmente durante o inverno, quando está mais frio, né, os dias ficam um pouco mais cinzentos e tal, nós temos uma tendência a ficar um pouquinho mais triste, mais jururu, né? A gente quer ficar debaixo da coberta, a gente quer ficar escondidinho ali no escuro, né, com a cobertinha puxada, se possível assistindo um filmezinho para dormir, e a gente quer ficar quietinho. Todos nós temos momentos como esse na vida. A diferença é que existe essa realidade natural, que todos nós podemos viver um dia, mas existe uma configuração espiritual de uma falta de luz, de uma falta de sol, que faz com que nós nos sintamos extremamente tristes. É importante tomar sol durante o dia, 15, 20 minutinhos por dia no mínimo, para que você se sinta feliz. E isso vale também para as questões espirituais. Se nós não nos expomos ao sol da justiça, a falta de sol nos fará andar cabisbaixos, oprimidos, opressos, tristes e desfalecidos. Mas nós vamos vencer isso hoje. Se porventura esta é a sua realidade de vida hoje, em nome de Jesus, que essas ferramentas que eu estou compartilhando contigo, que esses escudos para a tua alma, sejam instrumentos da justiça do Senhor para te fazer viver plenitude de alegria em nome de Jesus. Diga assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Nós usamos essa frase para colocar em broche. Nós colocamos como tema de conferência. A gente coloca como frase na biografia do Instagram. É um tema que a gente nem sabe de onde vem de verdade. Muitas vezes a gente nem sabe. Você nunca leu isso na Bíblia. O povo fala na igreja e repete: a alegria do Senhor é a nossa força, né? Em que contexto esta frase aparece? Vá, por gentileza, para o capítulo número 8 de Neemias. Neemias capítulo 8. Você vai encontrar no capítulo 8, na verdade capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 e por aí vai, de Neemias, você vai encontrar a finalização do processo de restauração dos muros de Jerusalém. O povo está voltando para Jerusalém depois de todo o trabalho que Neemias e os seus homens de honra fizeram em Jerusalém. O povo está voltando para casa, o povo está reestabelecendo moradia em Jerusalém. E num dado momento, eles sentem a necessidade de ler, de compartilhar, de ouvir a Torá, os mandamentos do Eterno, pois eles estavam dispersos pela terra, e muitos deles não ouviam há muitos anos, muitos deles sequer tinham ouvido uma única vez na vida a respeito dos mandamentos do Senhor. As crianças, principalmente, muitos jovens, haviam nascido fora desse contexto, seus pais, infelizmente, haviam se misturado com outros povos, com outros deuses, e eles tinham perdido, de fato, a referência dos mandamentos do Senhor. Sentindo essa necessidade, Esdras, um dos homens de honra e de força que trabalhava junto com Neemias, ele sugere que, junto com Neemias, eles sugerem de ler as Escrituras para todo o povo novamente. E eles pegam a Torá, os rolos da Santa Palavra do Eterno, e começam a organizar um sistema para que todas as pessoas pudessem ler, ouvir e principalmente compreender. Lembram-se de Shema? O que quer dizer Shema? Ouvir com entendimento para obedecer. A ocupação desses homens de Deus nesse exato momento era fazer com que todo o povo tivesse condições de ouvir com entendimento para obedecer os mandamentos do Senhor. E é algo muito interessante aqui, porque o que acontece? À medida em que eles vão ouvindo os mandamentos do Senhor, o Espírito Santo de Deus, que já agia poderosamente naquela época, que é responsável por fazer com que nós sejamos convencidos do nosso pecado e da justiça de Deus, começou a operar no coração deles. E à medida em que eles ouviam a exposição da palavra, eles começaram a perceber o quão longe, o quão distante, o quão diferentes eles estavam dos padrões que haviam sido estabelecidos pelo Eterno desde a eternidade. E eles começam a chorar copiosamente diante daqueles homens de Deus, arrependendo-se, entristecendo-se demasiadamente por conta da convicção de que, meu Deus,
Por quanto tempo nós andamos longe dos perfeitos mandamentos do Senhor, e olha como nós estamos. E aí no versículo 10, Neemias diz o seguinte: e Neemias aproveitou a exortação e dispensou o povo, recomendando: agora, pois, ide, comei e bebei, gorduras e doçuras, provai do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é santificado ao Senhor. Sendo assim, não vos entristeçais, eis que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias tinha compreendido isso aqui. De fato, eles estavam extremamente distanciados dos mandamentos do Senhor. É verdade que eles estavam vivendo totalmente diferente daquilo que o Senhor tinha planejado para eles. Mas Neemias entendeu em seu espírito o seguinte: toda a fraqueza, toda a debilidade, toda a estrutura de destruição que estava implantada no coração deles, passaria a ser história a partir daquele momento. Porque a partir daquele momento, eles entenderam os mandamentos do Senhor, começariam a viver os mandamentos do Senhor. Isso faria com que o coração do Eterno se alegrasse, e o coração do Pai alegre fortalece o seu povo. Então Neemias não cancelou o chamado ao arrependimento. Neemias não anulou o chamado ao arrependimento. Neemias não diz que Esdras estava equivocado ao pedir para ler a Santa Escritura do Eterno. Não, o que Neemias disse foi o seguinte: façamos hoje um memorial ao Senhor e nos alegremos, porque Ele mudou a nossa sorte. Os que estavam escravos estão em casa e são livres. Os que estavam chorando, a partir de agora serão vivos, vivificados, porque a palavra do Eterno é vida para o nosso coração. Então olha para o seu irmão com esse entendimento e diga assim: meu amado, a alegria do Senhor é a nossa força. Quer viver forte? Faça com que o Senhor esteja sempre alegre. Se Ele estiver sempre alegre, Ele está sempre fortalecendo o teu espírito, Ele está sempre estabelecendo a sua alma, e está sempre gerando saúde nesse seu corpício. Glória a Deus por isso. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Versículo 12 do Salmo 51. Você sabe muito bem que o Salmo 51 é o nosso manual prático do arrependimento. É o momento em que Davi caiu em si, teve a perfeita convicção de que ele estava em pecado, e ele começa a orar, arrepender-se e fazer alguns pedidos especiais ao Senhor. Num dado momento ele pede ao Senhor: por favor, limpa-me para que eu fique puro. No outro momento ele diz: não retires de mim o teu espírito. E nesse momento ele diz exatamente isso: restitui-me a alegria da tua salvação. Queridos, esse é um ponto extremamente complicado, porque todos nós podemos, numa determinada época da nossa vida, viver sem a alegria da salvação. Há uma alegria que a convicção da salvação gera em nosso coração, que faz com que nós tenhamos plenitude de alegria, mesmo que estejamos em alguns momentos infelizes. Quando você começa a pesquisar a história dos mártires, e eu não estou falando apenas daqueles lá de outrora, estou falando dos que estão vivendo hoje, debaixo do nosso nariz. Você consegue perceber que muitos deles estão cativos, presos, perseguidos, mas eles são muito mais felizes do que a maioria de nós, porque eles têm uma convicção inabalável da salvação em seu coração. O seu espírito, a sua alma, o seu corpo transpira essa convicção. Não importa o que aconteça comigo, eu estou salvo. O amado Tim Keller, que foi levado para o descanso esses dias, nos momentos derradeiros da sua história aqui na terra, a família já estava com ele em casa, o médico já tinha dito: leva para casa para que ele descanse no seio da sua família,
tratamento paliativo, tudo que nós poderíamos fazer enquanto homens, não há mais o que fazer. E o que ele disse para o seu filho no leito de morte, de descanso: meu filho, ora por mim, que o maior anseio da minha alma agora é encontrar finalmente com Jesus. Muitos de nós estaríamos, manda para a Naira um pedido de oração, fala para ela fazer uma oração santa lá, para que Deus me dê mais 15 anos, como Ele deu para o rei Ezequias. O que o amado Tim Keller disse? Gente, peçam para a igreja orar por mim, porque eu estou sentindo que o momento de encontrar com Jesus está cada vez mais próximo, e eu quero muito vê-lo. Queridos, o nome disso é a alegria da salvação. Eu vou falar algo para vocês agora que carece de julgamento, depende e precisa do estudo e do embasamento teológico dos irmãos, mas vou te dizer uma coisa: eu tenho comigo que um dos grandes desesperos de Jesus, se é que nós podemos dizer isso, tá? Eu estou usando uma linguagem bem antropomórfica mesmo aqui, para que todos nós compreendamos, né? O grande desespero de Jesus, e que faz com que ele diga o seguinte: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, é que ele sabia que por alguns minutos, talvez, ele viveria sem a convicção da alegria da salvação. A alegria da salvação é a retirada do homem em decorrência do pecado. Davi estava sem a alegria da salvação porque ele havia pecado demasiadamente. Jesus iria receber em si todo o pecado da humanidade. E ele sabia que isso ia gerar medo, ansiedade e um monte de coisa no coração dele. Jesus teve ansiedade? Sim, ele teve uma crise de ansiedade muito forte no Getsemane. A ciência disso tem um nome, se alguém souber me ajuda a lembrar, por favor. Aquele lance de suar sangue, de transpirar sangue. Muitos médicos dizem que é o pico de uma crise de ansiedade demasiada. Ele chegou a suar sangue. Então olha para o seu irmão e fala assim: amado, não é pecado ter ansiedade. O pecado é a maneira com que nós lidamos com a ansiedade, né? A Bíblia diz: não andeis ansiosos. Jesus teve um pico de ansiedade, e daqui a pouquinho o que ele disse? Tem como tirar eu dessa fita aí? Não. Então que se cumpra a tua vontade, e não a minha. Ok? Nesse momento em que ele começa a viver de fato a realidade do seu sacrifício substitutivo, do sacrifício vicário dele na cruz por nós, ele começa a perceber a escassez de alegria, a ausência do Pai. A falta da alegria da salvação é o sinônimo de a ausência do Pai. Existe uma canção que diz que, ela diz mais ou menos: Elohim, Elohim, lama sabachthani, né? Senhor meu Deus, por que me desamparaste? Ela é baseada nas falas de Jesus enquanto pendurado no madeiro. Era esse o desespero de Jesus. A ausência do Pai, que certamente geraria falta da alegria da salvação. Faz sentido isso para você? Graças a Deus, ele passa por esse processo. E depois o que acontece? A Bíblia diz que ao final do terceiro dia, o Espírito de Deus o ressuscitou dentre os mortos e o trouxe em plenitude de vida e abundância de alegria para a glória, como diz o apóstolo Maurício, para a sua melhor versão. Depois que o Espírito Santo ressuscita e traz ele de volta dentre os mortos, ele assume a sua plenitude, a sua melhor versão. Vou te dizer uma coisa: se porventura você tem vivido extremamente angustiado, extremamente ansioso, extremamente preocupado, vou te falar uma coisa: muitas vezes a gente já olha para a nossa conta bancária, muitas vezes a gente olha para os nossos relacionamentos, muitas vezes a gente culpa, a culpa é do Dario. Eu estou triste assim porque o Dario fez aquilo para mim, eu fiquei triste. Queridos, não. Manual prático do arrependimento, Salmo 51. Se você está vivendo, está andando extremamente ansioso, preocupado, com medo, angustiado, uma das boas coisas para começar a fazer é colocar-se diante do Senhor, arrepender-se verdadeiramente dos seus pecados e pedir a Ele que restitua no seu espírito, na sua alma e no seu corpo a alegria da salvação.
Davi teve coragem de fazer isso. Ele estava tão habituado a ter a presença do Pai, que ele percebeu que, por conta do seu pecado, os seus ossos estavam sendo esmiuçados. E ele até tentou, como todos nós fazemos, ele até tentou segurar a onda um pouquinho, ele até tentou deixar tudo debaixo dos panos, afinal de contas ele era o rei, ele podia dar um jeito, manda matar o marido, manda matar qualquer um, eu sou o rei, sou eu que mando, ele vai tentando deixar debaixo dos panos, mas a verdade é que o seu corpo físico estava perecendo, e principalmente o seu espírito e a sua alma estavam perecendo e sentindo demasiadamente a falta do Pai. E o que é que ele faz? Por favor, não retires de mim o teu espírito e restitua a alegria da tua salvação. Este talvez seja um dos maiores segredos da ministração de hoje. Uma das maneiras de nós estarmos plenos em abundância de alegria o tempo todo, em qualquer circunstância, é estarmos convictos da certeza e da alegria da salvação. Olha para o seu irmãozinho aí e fala assim para ele: meu querido, que nunca falte abundância da alegria da salvação em toda a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Salmo 43, versículo 4 diz o seguinte: então chegarei ao altar de Deus, ao Deus da minha alegria jubilosa, ao Deus da minha grande alegria, vou louvar-te com a cítara, no meu caso com o saxofone e com a flauta. Meu Deus, mais uma vez, então chegarei ao altar de Deus, ao Deus da minha alegria, da minha grande alegria, vou louvar-te com o saxofone, meu Deus. Diga assim: o Senhor é, dentre tantas outras coisas, o Deus da minha grande alegria. Querido, guarda isso no seu coração. Guarda isso. Pega esse texto, imprime ele, coloca na porta da sua geladeira. A minha filha colocou o boletim dela na porta da geladeira. Toda hora que ela vai na geladeira, ela se depara com o boletim dela. E ela sabe o que ela está indo muito bem, o que ela precisa melhorar. Ela acorda de manhã e bate o olho no boletim. Ela sabe. Ela sabe no que ela precisa melhorar e no que ela está indo muito bem. Pega esse texto e decora ele, guarda no seu coração. O Senhor é o Deus da minha grande alegria. E eu posso contar com isso. Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. Para a gente dar andamento, quero que você vá, por gentileza, para Malaquias capítulo 4. E diga assim: o sol está começando a raiar. Malaquias capítulo 4, versículos 1 e 2. Malaquias capítulo 4, versículos 1 e 2 diz o seguinte: pois com toda a certeza vem o dia em fogo ardente, mais que uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os maldosos queimarão como palha seca na fogueira. E aquele grande dia vem se aproximando depressa. Não sobrará raiz nem ramo algum, assevera o Senhor dos Exércitos. Versículo 2. Todavia, para nós, ou para vós, todos quantos amam reverentemente o meu nome, diz assim: opa, olha eu aí. Todavia, para vós, ou para nós, todos quantos amam reverentemente o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas, e vós havereis de sair saltando de alegria como bezerros soltos no curral. Todavia, para vós ou para nós, todos quantos amam reverentemente o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas, e vós havereis de sair saltando de alegria como bezerros soltos no curral ou da estribaria. Você já teve o privilégio de ver um bezerro ou qualquer outro animal que esteve em cativeiro por muito tempo sendo solto do cativeiro? Queridos, é uma cena linda. Tem um vídeo viralizado na internet de alguns bezerros que são soltos. E tem um bezerrinho, acho que ele tinha aprendido a andar há pouco tempo. Gente, ele corre, ele pula. Cara, é a coisa mais linda da face da terra.
Esses dias eu vi um vídeo de um abutre. Quem viu esse vídeo de um abutre lá na Nova Zelândia? O bicho tem quase 3 metros de envergadura quando ele abre as asas. Ele estava machucado, foi pego pelos ambientalistas lá do país dele, foi levado para um zoológico, coisa do tipo, ficou em cativeiro para ser curado. Um abutre, né, gente? Um abutre, né? A gente quer mais que um abutre morra e desapareça, né? Mas a gente procura por esse vídeo na internet que vale a pena. Ele é um pássaro enorme, extremamente imponente. É um tipo de abutre, daqueles bem carnívoro mesmo, com as azonas grandonas. Pensa num bicho, quase 3 metros de envergadura, queridos. Mas a hora que os veterinários abrem a jaula, e ele pode ir em liberdade em cima daquela colina, abrir aquelas asas enormes. Gente, a impressão que dá é que ele está dizendo, eu estou vendo, mas não estou acreditando. Eu estou de fato livre. Eu posso verdadeiramente abrir novamente minhas asas. Há quanto tempo você não se sente assim de verdade? Podendo abrir as tuas asas, podendo saltar com liberdade. Gente, graças a Deus, o mais próximo que nós chegamos disso é quando nós passamos 4, 5, 6 horas trancados em nossos carros, que graças a Deus, na maioria das vezes, são extremamente confortáveis, viajando daqui para alguma cidade. E quando a gente sai de dentro do carro, a gente se estica, né? A gente vai caminhar no posto de gasolina. Eu lembro das viagens comarcadas por Deus. Nós passávamos 5, 6, 8, 10 horas em carro, no Fiat Uno do pastor Wagner, indo para Brasília com muita carga, além de gente. Gente, toda vez que a gente podia parar, a gente saía do carro, respirava, ajoelhava e falava, Deus, obrigado por poder esticar as minhas pernas. Graças a Deus, isso é o mais próximo que nós podemos estar vivendo e compreendendo a respeito dessa verdade. Mas a verdade é que muitas vezes, espiritualmente, nós estamos como esses bezerros aqui, presos, totalmente cativos, sem poder viver em plenitude aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu vou te dizer uma coisa, se porventura esta é a tua realidade de vida, o Senhor está abrindo a jaula e você saltará novamente como este novilho que correu livremente para a liberdade. Eu não sei o que te aprisiona, talvez você esteja chorando num cubículo espiritual, numa estrutura almática, na mais densa escuridão. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu estou dizendo desde o início dessa ministração, o sol da justiça começará a brilhar sobre você. É óbvio que Malaquias está falando do grande e do temível dia do Senhor, o dia em que Ele virá com poder, justiça e glória para estabelecer o juízo necessário sobre as nações. Eu sei disso, você sabe disso, mas há um princípio de liberdade aqui. Quando o sol da justiça se manifesta, aqueles que verdadeiramente amam o Senhor, quando o sol da justiça se manifesta, aqueles que verdadeiramente amam o Senhor, são livres da condenação e saltarão como bezerros soltos da estribaria. Eu espero, de verdade, que hoje seja o dia em que você ouça cadeado sendo aberto, os ferrolhos, as correntes que te prendiam caindo no chão, e você ouça o barulho daquela grade enferrujada, sabe? Sabe aquele barulho de porta de madrugada, porta do banheiro? Você vai no banheiro de madrugada para não acordar ninguém. Aí você vai fechar a porta bem na machotinha, ela vai... Durante o dia você abre e fecha, não acontece nada. De noite você não quer acordar ninguém. Não, Jesus amado. Eu quero muito que você ouça os cadeados sendo abertos, as correntes e os ferrolhos caindo ao chão, as portas das grades que te mantinham em opressão, oprimido, preso, cativo, sendo abertas. E eu quero muito ver você saltando
como um bezerro que é livre da estrebaria. Talvez isso não aconteça agora, talvez isso não aconteça hoje, mas o sol da justiça está começando a brilhar. Você ainda está aí? Abra sua Bíblia no Salmo 126. Outro texto extremamente conhecido por todos nós. Quero trazê-lo à sua memória hoje também. Salmo 126 diz o seguinte: quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Então se nos encheu de riso a boca e nossa língua de alegres expressões de louvor ou alegria. Até nas outras nações se comentava: o Eterno fez maravilhas por esse povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós, por esse motivo estamos alegres. Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto do Neguebe. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo os seus feixes, resultado de suas colheitas. Talvez esta seja uma estação de choro, talvez esta seja uma estação de colocar-se de joelho diante do Senhor e não conseguir fazer nada além de chorar. Quando o sol da justiça se manifesta, quando a liberdade em decorrência disso começa a ser nossa realidade de vida, nós começamos a andar novamente como quem sonha. Queridos, eu vou dar um exemplo para vocês muito claro a respeito dessa questão. Vou usar, sem a devida autorização, o nome da filha de um dos irmãos aqui da família. Se você estiver ouvindo, André, por favor, me perdoe, mas eu vou falar da Amanda, tá bom? Na celebração de Hanukkah, no ano passado, a Amanda dançou pela primeira vez, depois de um tempo em que ela ficou longe do ministério de dança. Na verdade, eu não sei se a Amandinha já tinha dançado, ficou um tempo fora, já tinha dançado quando era menorzinha, por conta de pandemia e mais um monte de coisa, como todos nós, ela ficou um tempo sem ministrar, e na festa de Hanukkah, o ano passado, ela ministrou pela primeira vez, depois dessa estação de pausa, de stand-by. Queridos, vocês sabem, eu sou responsável pelo Ministério de Artes, pelo Ministério de Adoração, acompanhei todo o processo de produção da festa, acompanhei todos os ensaios praticamente. Em todos os ensaios, a Amanda parecia estar flutuando em cima dessa plataforma. No dia da celebração de Hanukkah, cara, o sorriso dela, a alegria dela por poder estar aqui novamente dançando, glorificando o nome do Senhor, era um negócio assim, para a maioria das pessoas, talvez era olhar e falar assim: ai, que bonitinha aquela menininha, né? A mais sorridente de todas. Mas para nós que acompanhamos a história dela desde pititiquinha, gente, eu não conseguia fazer outra coisa. Eu estava ali para tocar e eu só conseguia vê-la flutuando, como quem sonha em cima dessa plataforma. Eu vou te dizer uma coisa, este é o exemplo mais claro, mais vívido, mais notório que eu tenho para te dar a respeito do Salmo 126. E eu quero muito que essa seja a nossa realidade de vida. Queridos, Ana Paula e eu, semana que vem, fazemos 20 anos de casamento. E eu ainda sorrio só por pensar nela. Mas eu me lembro uma vez em que, quando eu estava começando a descobrir que eu estava completamente apaixonado por ela, eu saí daqui da igreja, quem sabe onde eu morava antes de ser casado, eu morava no campus de São José. É longe. É um lugar muito legal, mas é longe. Eu saí daqui da igreja, fui dando bom dia para poste. Eu saí daqui da igreja cantando. Eu caminhei daqui da igreja até a porta da minha casa. Não tomei conhecimento da distância. Nem aí. Quem conhece a minha história e a história da Ana Paula sabe que no início do nosso relacionamento nós ficamos por 9 meses sem poder ter contato. Cláudia acompanhou isso de perto, Gorete acompanhou isso de perto. Nesse dia, nós recebemos a bênção para começar o nosso relacionamento. Eu tinha falado com ela pelo telefone.
Quando eu me dei conta, não tinha mais ônibus, porque lá para o Campo São José, naquela época, só tinha um ônibus 6 horas da manhã e o outro às 18. Não tinha mais ônibus. Não tinha ninguém que morava por aquelas bandas. Eu não tinha dinheiro para o táxi e naquela época eu não tinha Uber, mano. Mano, eu vou casar com ela, velho. Não acredito. Senhor, tu és bom, tu amando, mano. A mina é muito gata, mano. Não acredito, eu vou casar com ela. O sorriso dela, velho. Mas eu sei, não, que é isso? Está entendendo? Talvez você esteja me ouvindo e dizendo assim, isso é balela, isso não é para mim não, nunca vou viver isso. Vou te falar uma coisa, eu sei o que é isso, eu também vejo e ouço algumas histórias e falo assim, não, isso não é para mim não, isso é para eles que nasceram com o bumbum virado para a lua, para mim não. Mas dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, o Senhor tem mostrado para mim e para minha casa que os planos que Ele tem a nosso respeito são muito mais excelentes daqueles que a gente pôde imaginar. E essa é a sua realidade de vida também. Queridos, alguns meses atrás, nós estávamos chorando pela possibilidade de não termos a Gi aqui conosco hoje. Mas fica em pé aí, Gi, por favor. De novo, vai, você, fica em pé aí. Olha lá, ó. Ela já contou o testemunho dela algumas vezes aqui, você sabe do que nós estamos falando. Hoje, uma das famílias do ministério está passando uma luta muito parecida com a da Gi. E nós cremos que o Senhor pode fazer um milagre também. Estamos orando e cremos na possibilidade do milagre, que a vontade dEle seja estabelecida. Mas a verdade é essa, queridos. Eu não estou compartilhando com você apenas coisas que aconteceram no século passado. Eu estou falando de coisas que aconteceram agora. A restauração da possibilidade da Amanda ministrar ao Senhor aqui. A remissão completa e absoluta da saúde da Gi. Gente, eu casei, faz 20 anos que eu estou casado, talvez esse seja o maior milagre de todos. Mas ficar como quem sonha é justamente sobre isso. Você era cativo. Gente, um outro exemplo é a Gorete dançando. Eu me lembro da Gorete dançando, gente. Hoje, ela já é jovem há mais tempo, né? Nós somos jovens há mais tempo, né, Gorete? Mas a gente ministra aos senhores, somos parceiros ministeriais, já faz uma cota. Não vou falar quanto tempo para não entregar a idade. Mas, queridos, uma das cenas mais lindas para mim é o Cláudio e a Gorete dançando. Vocês já viram, principalmente quando a gente está dançando, tocando músicas hebraicas, né? Vocês já viram a liberdade e a alegria do coração deles, enquanto eles estão ministrando ao Senhor? A Gorete com pano, com fita, com papel higiênico, seja lá o que for que tiver na mão dela. Ela pula, ela salta, ela vira cambalhota, ela grita, ela chora. O Cláudio é a mesma coisa. Sai daqui carregado. Não aguenta mais andar, de tanto que dança durante o culto. Em nome de Jesus, cada um de nós vamos viver em plenitude isso que está escrito no Salmo 126. Quando o Senhor restaurar a minha sorte, eu ficarei como aqueles que sonham. Estamos caminhando para o final, queridos. Salmo 45, versículo 1 e 2 diz o seguinte. Deus. Salmo 45, versículo 7 diz o seguinte. Amas a justiça e abominas a impiedade. Por isso, o eterno teu Deus escolheu-te dentre todos os seus companheiros e ungiu-te com óleo de alegria. Você sabe de quem nós estamos falando aqui? Você sabe de quem nós estamos falando aqui? O Salmo 45 fala a respeito de Jesus. Hebreus 1:9 confirma essa verdade e diz o seguinte: amas o direito e odeias a iniquidade, por esse motivo Deus, o teu Deus, te escolheu e ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos seus companheiros. Duas coisas que nós temos que compreender aqui. Salmo 45 e Hebreus 1. Os dois textos estão confirmando uma verdade.
o Senhor, o Deus Pai, Criador de todas as coisas, viu em Jesus algumas qualidades que fizeram com que ele o ungisse com óleo de alegria muito mais do que todos nós. Todos nós. Então nós podemos dizer que a pessoa mais alegre que existe em todas as configurações físicas e espirituais da face do universo é Jesus. Eu vi o Luciano Subirá falando um negócio outro dia que foi muito legal. Ele falou o seguinte: cara, você não pode, se você ganhou um carro, você não pode entregar ele para Jesus. Não faça essa oração. Porque, cara, Jesus tem um negócio que é o seguinte: tudo que vem na mão dele, ele divide. Entendeu? Então, se você ganhou um carro, você não pode orar: Senhor, eu entrego nas suas mãos. Que você fez isso, o irmão da igreja que não tem carro vai te pedir uma carona. E aí você vai falar: não, eu não. Aí Jesus fala: mas eu te dei o carro, você devolveu para mim, tudo que vem para minha mão eu compartilho. Então, não faça essa oração. Tá bom? Se você ganhar um carro e não quer dar carona para ninguém, não quer emprestar para ninguém, não entrega na mão de Jesus. Porque vai chegar na mão dele, ele vai dividir com todo mundo. E o que acontece? Vai lá para Isaías 61. Isaías 61, do 1 em diante, diz o seguinte: eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e a dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa de cinzas, óleo de júbilo e de alegria ao invés de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para a manifestação do esplendor da sua glória. Olha o que está acontecendo aqui. O Pai encontrou em Jesus alguém digno de ser ungido com muito, muito, muito óleo de alegria. E Jesus, como gosta de compartilhar tudo que recebe, falou o quê? Meu Pai me ungiu com óleo de alegria e eu quero compartilhar com você. Foi para isso que ele me ungiu. Nós podemos pensar em muitas perspectivas a respeito do óleo de alegria. O óleo é símbolo da unção, a unção é símbolo da habilitação, da capacitação. Em Atos 13, se eu não estou enganado, nós reconhecemos a seguinte verdade: eles foram cheios do Espírito Santo e por conta disso transbordavam de alegria. O que eu estou tentando dizer para você hoje é que Jesus, o detentor das maiores porções de óleo da alegria, sabe que ele foi ungido para compartilhá-las com você. Está faltando óleo de alegria? Peça para Jesus. Ele não sabe deixar de dividir nada com ninguém. Deram 5 pães e 2 peixinhos na mão dele, o que ele fez? Catou o lanche do gordinho. Faz sentido ser gordinho, né, gente? O apóstolo Maurício brinca com isso direto, né? Quem é que leva lanche pro rolê? É só gordinho. Aquele menino devia ser meio gordinho. Ele catou o lanche do gordinho, 5 pães e 2 peixinhos, e multiplicou. E o mesmo ele faz com o óleo de alegria. O Senhor o ungiu, ele compreendeu que não era só para ele. E quer usar este óleo de alegria para compartilhar com todos aqueles que estão cativos, em luto, opressos, oprimidos. Coroa ao invés de cinzas. Óleo de alegria ao invés de tristeza, pranto ou dor. O primeiro texto que o Senhor trouxe à minha memória, enquanto eu estava orando pela ministração de hoje, foi Malaquias 4, 1 e 2, especialmente o 2º versículo. Toda essa ministração foi montada com base naquilo que acontece ali. E eu queria dizer para você hoje, que se porventura
você tem se sentido como aquele abutre que estava preso na sua gaiola, se você tem se sentido como aquele bezerro que foi solto da sua estribaria, do seu cativeiro, você vai ouvir o som do cadeado sendo aberto. Você vai ouvir o som das correntes sendo largadas no chão. E eu quero ver você saltando como o coxo de Isaías 35. Isaías 35 fala mais ou menos desse contexto em que nós estamos inseridos aqui. E a Bíblia diz lá que assim que o Espírito do Senhor começou a se manifestar através das águas, o coxo saltou de alegria. E você sabe que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Agora, um dos principais meios, uma das principais maneiras de nós conseguirmos viver plenitude de alegria, o primeiro fio da meada que nós precisamos pegar é o que Davi nos ensinou. Não retires de mim o teu espírito e restaura em mim a alegria da salvação. Há uma música sendo tocada aqui, enquanto nós estamos compartilhando. Esse fundinho musical que você está ouvindo aqui, chama-se The Intercessor, o intercessor. Um ministro profético gravou isso. E eu estava orando em casa, buscando algo para esse momento. E o Senhor me levou até esse homem, para nos lembrar que agora, exatamente agora, depois de tudo o que Ele fez por nós, Ele continua intercedendo por nós junto ao Pai. Se eu não estou enganado, é Hebreus 7:25 que diz que agora, exatamente agora, Jesus está nas regiões celestiais orando por mim e por você. Então, como é que nós vamos terminar isso aqui? O pastor Armando daqui a pouquinho vai aumentar um pouquinho o som desta música. E eu gostaria muito que você procurasse um lugar aqui, nesta casa de oração. Pode ser aí onde você está, mas eu gostaria muito que você se ajoelhasse, que você ficasse em pé. Não sei o que o Espírito vai te conduzir a fazer. Mas se porventura você tem se sentido angustiado, cansado, ansioso, tem lutado com a depressão ou coisas semelhantes a estas, eu queria que você, a exemplo do que fez Davi, colocasse-se diante do Senhor e falasse o seguinte: Pai, se for necessário, restitua em mim a alegria da salvação. Eu tenho chegado a essa convicção, queridos. Se a alegria da salvação for uma realidade muito bem firmada no nosso espírito, nada, absolutamente nada vai nos abalar. Eu sei que numa ministração sobre alegria, talvez você tivesse a expectativa de eu chamar a banda, trazer para cá e tocar óleo de alegria, pum, pum, festa de louvor, coroa em vez de cinza, para a glória do Senhor. Mas talvez nós cantássemos e dançássemos e fôssemos embora para casa sem a devida meditação e reflexão a respeito disso. Por isso, nós teremos um momento de contrição por alguns minutos. Quero muito que você se coloque diante do Senhor e seja sincero. Você sabe que não há outra possibilidade diante dEle. Seja sincero e diga para Ele: Senhor, assim como fez Davi, não retires de mim o teu espírito e restaure em mim a alegria da tua salvação. Talvez seja necessário você pedir perdão para o seu cônjuge, talvez seja necessário você pedir perdão para o seu filho, talvez seja necessário você pedir perdão para o seu pai, para um colega de ministério, para um colega de trabalho. Mas eu sinto que o Senhor está gerando em nós mais ou menos aquilo que foi gerado no coração do povo de Israel ali em Esdras 8, 9. Mas assim como Esdras, eu quero te dizer uma coisa: não se entristeçam
demasiadamente. Não chorem como quem não tem mais esperança. Façam do dia de hoje um memorial, porque é assim que nós aprendemos a alegrar verdadeiramente o coração do nosso Pai. A alegria dele será cada dia mais a nossa força. E nós seremos como aqueles que confiam no Senhor, como o monte de Sião, absolutamente inabaláveis. O pastor Armando vai aumentar um pouquinho, ele já baixou um pouquinho a luz até. Quero muito que você aproveite esse momento para isso. Você não é obrigado a fazer isso, mas se de alguma forma o que o Senhor compartilhou conosco hoje tocou o seu coração, de repente você conhece alguém que está vivendo essa realidade, coloque-se diante do Senhor e fale: Pai, restaura a alegria da salvação.